Olá, como estão vocês? Tudo bem? Passando aqui mais uma vez para deixar uma reflexão da palavra de Deus, que é o objetivo do nosso canal. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria pedir que se esse vídeo for de relevância para você, curte o canal, compartilha, comenta. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e ele vai colocar esse vídeo na divulgação e vai sugerir para novas pessoas, tá certo? Muito bem. A nossa reflexão de hoje é uma palavra que veio ao meu coração na semana passada, que me tocou muito e tem me tocado, né? Ela está em processo de construção e ainda não foi concluída, né, pelo Espírito Santo dentro do meu coração. Mas Deus tem falado muito comigo acerca desse assunto. O tema é: ninguém toca um filho no colo do pai. Forte, não? Também achei. Essa palavra me ocorreu em um momento bem interessante, quando alguém me pediu para gravar um vídeo, né, para uma pessoa que estava necessitando de uma palavra. E eu, sem saber direito como, de que maneira, nas minhas orações e nas minhas meditações e reflexões, eu estava orando, e isso veio muito forte ao meu coração, sobre o lugar da proteção que nós buscamos tanto, né? Nos proteger dos ataques inimigos, nos proteger das maldades do homem, enfim. E enquanto eu orava, enquanto eu buscava, esse tema veio assim com muita força. No colo do pai, ninguém toca uma criança. E como base para esse tema, a gente vai ler o que está lá em João 14:8, que o Senhor diz assim. O Senhor fala a respeito das moradas, né? João 14, e Filipe faz essa declaração. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Como nós precisamos dessa fala de Filipe, como nós necessitamos pedir a Deus, ao Senhor, que mostre-nos o Pai. Qual a visão de Pai que nós temos? Né? Qual é a maneira que nós olhamos para Deus? De que forma nós olhamos para Deus? Qual o tipo de Pai que nós olhamos para Deus? Temos uma tendência de olhar para Deus, de transferir para Deus o tipo de pai terreno que a gente tem. Eu não sei se você teve um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que lhe colocasse no colo, que lhe abraçasse, que lhe beijasse. Mas, independente do tipo de pai que eu e você tivemos, o tipo de pai que Deus supera em muito o nosso pai terreno. Alguns de nós tivemos pais amorosos, não muitos, não todos, porque a maioria, de fato, não sabe demonstrar amor. E nós tivemos um tipo de pai que reproduziu a paternidade também aprendida pelo seu próprio pai, pela sua própria família. Eu costumo dizer que a escola, ela traz uma educação, vamos dizer assim, de conhecimentos cotidianos, de conhecimento básico, escolar, mas é a família que molda o caráter. É na família que a gente recebe o tipo de educação que a gente leva para a vida. É na família que a nossa personalidade é formada. As escolas seguem com um programa acadêmico, enquanto na família nós fomos forjados em nosso caráter. Então, qual tipo de pai que nós tivemos? Que tipo de pai foi o meu pai, foi o seu pai? Eu quero te convidar nessa noite a desconstruir essa imagem de pai terreno que você teve e olhar para Deus Pai com outro olhar. Nesse momento em que você está vendo esse vídeo. O fato é que, olhando de uma maneira, vamos dizer assim, natural, qual a pessoa que pega um filho que está sentado no colo do pai para fazer mal? Ninguém consegue fazer isso, porque o colo do pai é protetor. O colo do pai é um lugar onde a criança ela se sente segura. Assim somos nós. Vivemos em muitas batalhas, batalhas pessoais, batalhas congregacionais, batalhas territoriais. Mas nesse lugar de batalha que a gente vive, simplesmente por estarmos no planeta, o lugar mais seguro é o lugar da adoração, é o colo do Pai. Em um outro texto, Mateus 6, de 7 a 9, na tradução da
da Internacional, da NVI, diz assim: e quando orares, não fiqueis sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falares serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o seu Pai sabe do que precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso. Pai nosso. Que palavra, que palavrinha de 3 letras. E que revelação podemos ter em cima desta palavra, Pai. Pai não é apenas o que gera. Pai é o que cria, Pai é o que educa, Pai é o que molda o caráter. Mas Jesus nos ensina a olhar, no início da oração, na maneira como Jesus nos ensina a orar, ele nos direciona. Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha que coisa linda. Quando orarem, orem ao Pai de vocês, porque quando vocês forem orar, ele já sabe o que é que vai sair do seu coração antes mesmo que a gente abra a boca. Olha que palavra simples e forte. Então nós temos essa tendência de reproduzir para Deus o tipo de pai que nós temos. Mas Deus é muito além, amados, muito além daquilo que o nosso pai terreno foi ou é. Olha outro texto, em Mateus 7, 9 e 11, diz assim: qual de vós, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Nós somos maus, humanos, falhos, terrenos, imperfeitos. Mas se nós nos preocupamos em dar o melhor para os nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Imagine. Nosso nível de bondade é ínfimo. É pequeno diante daquilo que Deus é em termos de bondade para com seus filhos. Deus é o seu Pai. Deus é o meu Pai. E a gente precisa olhar para Deus não como aquele homem velho, idoso, com um cajado na mão, pronto para descer o porrete. Uma certa feita, eu vivi algo bem complicado em minha vida e eu estava num dilema muito grande, sofrendo certas situações, opressões emocionais e problemas de ordem familiar. E eu chamei Jesus e fiz assim, puxei uma cadeira, eu estava sentada à mesa na cozinha da minha casa e eu puxei uma cadeira, coloquei do lado assim e disse: Senhor, senta aqui, vamos conversar, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso desabafar. E sentei e botei a cadeira vazia ao meu lado. Impressionante como a presença de Deus inundou aquele lugar. E eu me ajoelhava, eu comecei a conversar, comecei a falar, comecei a vomitar toda a minha dor. E aí, em um dado momento, eu ajoelhei e botei a cabeça naquela cadeira. Mas era a sensação de que o colo dele estava ali, de que eu estava com a cabeça no colo dele. E aquele momento foi libertador, aquele momento foi assim sensacional na minha vida. A presença dele era algo muito real. E ministrando essa palavra ao meu coração, o Espírito Santo me disse: o lugar de proteção dentro desta terra é a minha presença, é o colo do Pai, é a adoração. Nesse lugar ninguém te toca. Se olharmos para o Salmo 91, o que é que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habita. Olha a palavra forte aí. Habita. Vamos lá? Salmo 91. Vamos destrinchar o que diz ali. E é o colo do Pai, querido. O colo do Pai. Habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansará.
Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo. Mas isso acontece porque o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Amados, eu não sei você, mas eu acordo com o Senhor, passo o dia com o Senhor, muito vivo e muito presente. Durmo 24 horas do meu dia, a consciência da presença de Deus. Eu nem gosto muito dessas orações. Pai, nós entramos na tua presença. Entramos, eu já estou na presença dele 24 horas. E esse é um lugar de proteção. Eu habito na presença dele. Eu moro com ele. Ele mora em mim, na pessoa do seu Santo Espírito. Por que eu vou pedir a ele licença para entrar na presença se ele vive comigo o tempo todo? Então o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração acerca disso. Lugar de proteção na terra. Você quer ser guardado de assaltos, de mazelas? Claro, existem situações que vão acontecer. Eu não estou dizendo que aqueles que passam por isso são pessoas que não estão na presença de Deus. Situações podem acontecer. Mas há livramento para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Há livramento para aquele que descansa à sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente. Aí mais na frente ele diz, né, um texto que a gente costuma falar muito: 1000 caem do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Por que eu não serei atingido? Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, porque eu estou escondido na sombra do Onipotente. Aleluias. Forte isso, muito forte. Não adianta você abrir a Bíblia no Salmo 91 e colocar em cima da mesa, em cima do cômodo, da cômoda do seu quarto. Ela aberta não quer dizer nada, mas ela declarada e vivida é proteção na certa, meu amado. É proteção na certa. Então você quer vivenciar o que está escrito no Salmo 91? Passe a habitar, se você ainda não habita, passe a habitar no esconderijo do Altíssimo. Passe a descansar à sombra do Onipotente. Passe a colocar a sua cabeça no colo do Pai. Deixe o Espírito Santo trazer uma revelação ao seu coração do quanto Deus é seu Pai, do quanto Deus ama você e deseja ter comunhão com você. Deus não quer ser um visitante na sua casa, Deus não quer ser um visitante na sua vida, Ele quer fazer morada. Ele quer fazer morada dentro do seu coração e dentro do seu lar. E aí sim, 1000 vão cair do seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido. É a palavra habitar. O colo do Pai. Ninguém toca um filho no colo do Pai. Ninguém toca um filho escondido debaixo das asas do Altíssimo. Ninguém toca. Tá certo? E eu quis deixar essa reflexão para você. Para que você possa pensar, refletir e buscar dele esse fortalecimento. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você.